Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre o novo mandamento. Nós temos tido uma série de videoaulas, sobre o discipulado, sobre alguns temas que embasam a nossa fé. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu gostei, compartilhe o vídeo e comente. Sem delongas, vamos para o vídeo. Mateus capítulo 12, versículo 28 ao 34. Aproximando-se deles, um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve o Senhor, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e amar o próximo como a ti mesmo, é o mais do que holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: Não está longe o reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar mais nada. É interessante ressaltarmos que, para entrarmos no que é o novo mandamento, é interessante resgatarmos qual foi o primeiro mandamento, qual foi a primeira aliança, qual foi o sentido de que o povo ele tinha errado e ele não estava mais no centro das coisas, Eles não estavam com a sua, a sua vida no centro da vontade de Deus. Então vamos lá. O primeiro mandamento significa que Deus ele chamou um homem chamado Abraão, certo? E aí este homem, através da sua chamada, ele creu e aceitou aquilo que Deus tinha colocado para ele. Com ele, Deus fez uma aliança. Quero deixar aqui a diferença de aliança e a diferença de lei, certo? Por que eu estou falando que existe uma diferença em aliança e existe uma diferença em lei? Porque a aliança você faz com alguém que você está firmando algo, ou seja, o início de um relacionamento. E a lei é a perpetuação deste relacionamento. Vamos lá. Então Deus escolhe Abraão, manda ele sair da terra dele, da parentela dele, da casa dos pais dele, para viver algo que Deus tinha colocado no coração dele. E aqui cabe abrir um parêntese, que se Deus colocou algo na sua vida, corra em busca disso, certo? Independente se as pessoas acharem que você está errado ou está louco, não escute as pessoas, ignore elas, porque a voz de Deus tem que falar mais forte no seu coração. Então Abraão sai e ele passa a viver segundo a vontade de Deus. Deus promete que através dele todas as nações seriam abençoadas e que dele sairia uma grande nação, certo? E agora, embasando a chamada de Abraão e a aliança que Deus fez com ele, Deus ele foi, ao decorrer da história, foi acontecendo diversos fatos, não vou mencionar para não ficar muito extenso, e certa feita o povo ficou preso no jugo dos egípcios ali, certo? E eles passaram 430 anos sofrendo e clamando a Deus, até que Deus levanta um homem por nome de Moisés. E este homem, ele tem a missão de salvar o povo do Egito, tirar eles, resgatar eles da maldição de Faraó, do jugo de Faraó. Então, Deus ele opera sinais e prodígios, todo mundo já conhece essa história, e o povo sai de lá. Só que quando o povo sai de lá, o povo ele tinha o coração voltado à cultura do Egito. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande de
ter um relacionamento com Deus, porque eles já tinham um relacionamento, alguns, melhor dizendo, tinham um relacionamento com outros deuses, ou a influência da cultura daquele local tinha feito com que eles se distanciassem um pouco de Deus, né? Tivesse uma adoração um pouco diferente, tivesse planos e tivesse alguns projetos diferentes, tivessem um embasamento cultural diferente, certo? Só que Deus não se agradava de muitas das coisas que eles praticavam lá no Egito. Então o que que acontece? Deus ele começa um processo de santificação, de transformação deste povo. Então eles saem do Egito e eles passam 40 anos no deserto. Até que um certo dia, né, no começo dessa caminhada, Deus revela, né, quando eu digo Deus revela a lei entregando a Moisés. Lembrando que não foi Moisés que escreveu a lei. Deus ele escreveu a lei nas tábuas de pedras e entregou prontas a Moisés. Então Moisés pega essas leis e desce e mostra ao povo. O que eu quero dizer com tudo isso? Lembra que eu disse que a aliança é quando inicia algo e a lei é para perpetuar algo? Então a aliança foi feita a Abraão para iniciar um relacionamento dele com o povo judeu. E a lei foi para perpetuar e também para tirar, né, o Egito do povo judeu, tanto quanto para perpetuar o relacionamento entre eles e Deus. Então, nós tendo essa visão do que é primeiramente a lei, do que é primeiramente a aliança, nós passaremos a entender qual foi o primeiro mandamento, né? E o primeiro mandamento, tanto em ordem, né, entre os 10 primeiros, quanto em ordem que eu estou falando de que há um novo mandamento, então se para ter um novo mandamento precisa ter um antigo. Então esse antigo mandamento e também o primeiro na sua ordem é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Nós encontramos lá em Deuteronômio, certo? Então o amarás ao teu Deus, nós vamos ver que é algo muito forte mesmo. Por quê? Porque se você ama o teu Deus, você passa a viver para Ele. E se você ama o teu próximo, você passa a investir no teu próximo para que ambos vivam uma vida semelhante, né? E que tenham ali uma vontade de estar próximos a Deus. Lembrando que a maior parte dos mandamentos, eles estão ligados ao seu relacionamento com Deus. Na realidade, a metade dos mandamentos está relacionados ao seu relacionamento com Deus e a outra metade está relacionada ao seu relacionamento cotidiano com as pessoas, certo? Então, se nós olharmos, existe aqui, quando Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 30 e 31, como nós havíamos lido, ele vai dizer que amarás o Senhor teu Deus e depois ele vai falar que amarás o teu próximo. O que eu quero dizer com tudo isso? Trazendo um resumo, trazendo embasamento para que nós entramos no novo mandamento. É que o resumo dos 10 mandamentos é amar o teu Deus de todo o teu coração e o segundo é amar o teu próximo. Porque se você ama o teu Deus, você não diz o nome dele em vão e nem coloca outros deuses como para ser adorados, certo? Então é interessante que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar e que venhamos amar o nosso próximo para que nós não matemos, nós não roubemos e nós não adulteremos. Porque se nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não faríamos nenhum destes maus, certo? E aí o novo mandamento, ele vai além destes dois. E aí a gente vai entrar em mais detalhe um pouco mais na frente, certo? Então, quando Deus tira o povo do Egito para transformar eles numa trajetória para que eles venham herdar a terra de Canaã, Deus ele vem ali moldando o povo através da lei. E a essência da lei é o amor, certo? Se nós formos pegar todos os textos
de capa a capa da Bíblia, ele reflete em suma Jesus Cristo. E Jesus Cristo reflete o amor de Deus por nós, certo? Então, em todo momento, a Bíblia é uma declaração de amor. É algo que Deus vem declarando, que o amor ele está ecoando em todos os momentos e em todos os lugares, esperando aqueles que estão sensíveis a ouvir a sua voz, certo? Então vamos lá. Agora, sabendo que existem esses dois mandamentos, em resumo, certo? 10 mandamentos e o resumo em 2 mandamentos. E que existe só um Deus, o qual nós devemos nos deter todo o nosso entendimento, sabedoria e nosso amor. E que nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, para não cometer nenhum mal para com eles. Agora a gente vai entrar no novo mandamento, certo? O novo mandamento, ele vai além do outro, porque ele resume estes dois, como eu já havia resumido, em um só, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, analisando, mas então quer dizer que não preciso amar mais Deus em primeiro lugar? Não, não. Deus, ele é um amor diferente do amor que nós temos para o nosso semelhante, certo? Mas, através do momento que eu passo a amar a quem eu enxergo, eu consigo amar a quem eu não enxergo. A Bíblia vai dizer que é impossível amar a Deus ao qual eu não vejo se eu não amo meu irmão ao qual eu vejo. Então, quando Jesus ele vai dizer que é necessário que nós amamos os nossos irmãos como ele amou a igreja, se entregando para que nós tenhamos a vida eterna, ou seja, é um amor que chega a ser um amor perseguidor. Parece ser meio estranho essa palavra, mas o amor perseguidor é aquele que vai em busca de nós em todas as esferas da nossa vida, seja mesmo quando estamos pecadores, porque Cristo morreu enquanto éramos pecadores. Cristo nos deu o acesso a Deus enquanto éramos pecadores, certo? E aí, como eu havia dito, se nós pegarmos e resumirmos a lei e passarmos a amar o nosso irmão ao qual nós vemos, nós entendemos que a criação de Deus ela é revelada, né, a sua autoria em todos os lugares. Nas plantas a gente vê o agir de Deus, no sol, na água, nas pessoas. Então, se eu amo aquilo que eu vejo, logo eu passo a amar aquilo que o criou, né? Ou aquele que o criou, que no caso é Deus. Se eu passo a amar Deus através das minhas atitudes, através das coisas que eu enxergo ao meu redor, então eu consigo ter um amor pleno, um amor que transcende a capacidade humana, um respeito, um carinho, porque nós entendemos que Deus ele está em tudo, ele está revelado em tudo através do amor que nós temos uns para os outros. Porque quando nós temos amor, depois a gente vai entrar mais em detalhe, né? Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera. Então, quando você começa a entrar em todos esses detalhes e entender que o amor ele é muito maior do que nós pensamos, nós passamos a captar as mensagens de Deus, né? Expostas no meio da natureza, no meio do cotidiano, e nós passamos a aplicar, e cada vez que nós entendemos algo novo de Deus, revelado na sua natureza, nós passamos a amá-lo cada vez mais intensamente, certo? Então, é necessário que nós pegamos, né, e nos apegamos, na realidade, né, que nós nos apegamos a uma coisa, a amar as pessoas e a descobrir aquilo que Deus esconde no universo. Como assim esconde no universo? Como eu disse, há um fragmento dele revelado em todos os lugares. Por que que o sol nasce de um lado e se põe do outro? Por que que a água não tem gosto? Por que que a água do mar é salgada, por exemplo? Então, quando a gente começa a descobrir esses porquês, nós vemos a sabedoria, o entendimento. Nós começamos a passar a enxergar um Deus amoroso, um Deus compassivo, enfim.
Se nós continuarmos nessa linha, a gente vai passar aqui dias e dias e ainda não iremos esgotar a questão do amor e da sabedoria, da criação divina de Deus, certo? Mas aí, quando nós passamos a amar o nosso semelhante, nós passamos a captar esses códigos, captar essas instruções de Deus instaladas nas pessoas. Então vamos lá. Por que nós devemos amar, como eu já havia dito, amar os outros como Ele nos amou? Porque Ele se doou para que nós tivéssemos a vida. Então quer dizer que nós devemos nos doar para que os outros tenham a vida? Não, na realidade não é isso. A realidade é que nós devemos amar os outros e colocar os outros acima de nós mesmos. Em Filipenses vai falar isso, que considere os outros maiores do que si mesmo. Mas como assim eu vou considerar os outros maiores do que eu mesmo? Se Cristo, que era o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele desceu e morreu na cruz para pagar os meus e os seus pecados, por que muitas das vezes nós não deixamos o orgulho de lado para podermos renunciar à nossa vontade para podermos fazer a vontade do nosso irmão? E às vezes é tão simples. Se você sabe que alguém fica feliz fazendo determinada coisa que você não gosta, por que você não se permite aquela pessoa se tornar ter um momento feliz fazendo o que você não gosta? E quem sabe essa pessoa não vai te retribuir também e vai ser uma troca. Não estou falando aqui que tudo que você for fazer, faça com interesse, mas a grande questão é nos assemelharmos ao amor de Cristo, que em todos os momentos Ele não cobrou de mim e de você que nós tenhamos que seguir Ele a pulso, mas Ele deu a oportunidade de você escolher se você quer ou não seguir Ele. Esse é o verdadeiro amor. É isso que nós devemos nos espelhar. É isso que nós devemos buscar. E, para irmos para a conclusão, existem dois tipos de amor. Existem duas palavras gregas para explicar o amor. Existe o eros, que é o amor comum entre os homens, entre homem e mulher, entre homem e filho. E existe o amor ágape, né? Que esse amor ágape é o amor perfeito. A única pessoa que teve esse amor foi Jesus Cristo por nós. O amor ágape é aquele amor profundo, é aquele amor que é o perseguidor, como eu tinha dito. E o amor ágape, ou o amor eros, é aquele amor simples, como nós sentimos pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, enfim. Então, se abrimos em 1 Coríntios 13, lá vai ter um relato do amor. E eu queria que você lesse, depois que acabasse esse vídeo, como uma tarefa. Lá vai dizer que o amor tudo sofre, o amor tudo espera. E a gente começa a ver este amor na obra de Cristo. E os meus olhos até marejam quando eu vejo isso. Quando eu lembro disso, quando eu releio aquilo. Porque ali vai ter o relato da verdadeira trajetória de Cristo. Eu quero me deter, né, a um parêntese aqui. Se o amor tudo sofre, tudo espera e tudo crê, e muitas das vezes a gente não consegue amar o nosso irmão ao qual pisou no nosso pé, ou no nosso calo, ou falou aquela palavra que não foi legal, ou fez qualquer outra coisa. Nós não o perdoamos, nós muitas das vezes até maltratamos, mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Porque mesmo chicoteado, mesmo carregando um madeiro pesadíssimo, mesmo sendo crucificado por nós para pagar os nossos pecados, em nenhum momento ele foi rude com a gente. Em nenhum momento ele virou as costas para a gente. Em nenhum momento ele ficou de mal com a gente. Pelo contrário, ele perdoou aqueles que o cuspiam. Ele perdoou aqueles que o julgavam.
ele perdoou aqueles que estavam dispostos a renunciar à sua vontade e viver a vontade dele. E que você mergulhe no amor de Cristo nesse dia. Porque se você mergulhar no amor de Cristo, você vai entender o real sentido de amar o próximo, como ele amou a igreja. Se você começar a mergulhar neste amor, nesse sentimento, você vai começar a entender qual é a dimensão, qual é a vontade, qual é o desejo, qual é a criação, o propósito de tudo na vida. Tudo está ligado ao amor. Tudo está ligado ao amor. Se o mundo tivesse mais amor, imagina como não seria. Se as pessoas ouvissem mais as outras. Se as pessoas não fossem ignorantes com as outras. Mas falta amor. E a Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quando é que nós vamos resgatar o amor? Quando é que nós vamos resgatar o novo mandamento que Deus deixou, que Jesus trouxe? Quando é que nós vamos fazer a nossa diferença? Existe uma geração aí fora. E essa geração está sedenta por ouvir uma palavra. E essa palavra está aí na sua boca. Essa palavra precisa sair daí de você. E olha o sofrimento. Olha o desejo de Cristo de perdoar a gente. Olha o amor que ele teve por nós. Esse amor, ele deveria, neste momento que você está ouvindo sobre ele, confrontar você a ponto de você querer transformar a sua vida e ser amoroso com todos. Não guardar mais rancor, perdoar as pessoas, fazer o possível para ajudá-las. Todos nós estamos num processo de santificação. Todos nós estamos num processo para chegar até a Deus. Mas será que neste processo você não pode se permitir ser amado e amar as outras pessoas? Mas, acima de tudo, para você amar, se amar ou amar alguém, você precisa se sentir amado. Você precisa se sentir amado pelos seus pais. Se não tiver pais, você precisa se sentir amado por alguém aqui na terra. Porque se você se sentir amado por alguém aqui na terra, você vai conseguir se sentir amado por Deus lá no céu. Ou, se você não tiver ninguém, peça graça para Deus para você se sentir amado. É muito difícil alguém que não experimenta o amor terreno conseguir compreender o amor eterno. Porque o amor eterno, o amor ágape de Deus é um amor incondicional. É um amor perseguidor, é um amor que tudo sofre. Então eu espero que você permita se sentir amado por Deus, pelas pessoas que estão ao seu redor. Começa a enxergar os pequenos atos, os detalhes, as coisas pequenas que você vai enxergar o amor. Aqui, a caráter de curiosidade, existe um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Também, se quiser dar uma olhada, dar uma pesquisada, você vai entender. Cada um tem uma linguagem do amor. Não vou me deter nas linguagens, mas você consegue agradar as pessoas segundo a linguagem do amor delas. Existem umas pessoas que gostam, resplandecem o amor dela através do serviço, da palavra de afirmação, do tempo de qualidade. E existem outros 2, resplandecentes de amor, que as pessoas resplandecem o amor interno e que ela recebe o amor nessa mesma linguagem. Então, você vai entender através da linguagem daquela pessoa que ela resplandece o amor daquela forma. E quando ela resplandece o amor daquela forma, você vai se sentir amado pelaquela pessoa. E se você se sentir amado pelaquela pessoa, você vai experimentar o fragmento do que é ser amado por Deus. Então, você vai pegar este fragmento de amor que você recebeu da pessoa e você vai assemelhar com um amor que Deus te deu naquela cruz. E aí você vai entender o real sentido do amor, o real sentido do novo mandamento. E que você possa mergulhar nisso, nesse dia. Que você possa
entender e viver a obra que Deus tem para você, sem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mergulhe de cabeça no amor de Cristo. Mergulhe de cabeça na sua boa e perfeita vontade. Faça isso porque você não vai se arrepender. Digo eu por experiência própria. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia e, mais uma vez, se gostou deste vídeo, compartilha, curta. Eu sei que é um vídeo um pouco mais longo, mas eu tenho me empenhado muito para trazer este vídeo, trazer estes entendimentos, trazer esses ensinamentos para vocês, porque quando eu comecei na minha fé, não tinha ninguém que me ensinasse sobre estes assuntos. Eu tive que ir para fazer um curso de teologia, ou eu tive que buscar no YouTube, né? Ou eu tive que buscar em algum outro lugar. E mesmo assim, no YouTube não tem um vídeo completo como eu estou te dando aqui. No Google você vai encontrar partes fragmentadas, mas aqui está sendo um conteúdo completo, um conteúdo de um curso de teologia. Eu espero que vocês estejam gostando e que vocês sejam recíprocos, assim como eu estou dando este conteúdo para vocês, que vocês venham estar presente, curtindo, compartilhando e trazendo novas pessoas para visualizar este conteúdo. As pessoas são carentes. A Bíblia fala que o povo peca por falta de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. E você tem a oportunidade de compartilhar essa palavra com alguém. Então, que Deus abençoe sua vida, faça um excepcional dia e que você possa resplandecer o amor de Deus em todos os momentos da sua vida. Ficam na paz.